Olá, eu sou Camila Lima e este é o programa especial de saúde do Estúdio Tribuna Online, programa de entrevistas gravado no Tribuna Lab. E eu sou Lohane Martins e esse é o quarto e último episódio da nossa série especial sobre o sono. O episódio de hoje é para você que faz dieta, treina, evita aquele docinho, mas não emagrece. Você sabia que essa falta de resultado pode ter relação com sono? Ou talvez você é aquela pessoa que não consegue dormir por causa do refluxo e alguns alimentos fazem mal. Hoje vamos falar sobre esses dois assuntos. E para falar sobre a relação sono versus alimentos e emagrecimento, vamos conversar com a Juliana Andrade. Juliana é formada em nutrição e Ayurveda. Ei, Juliana, prazer receber você aqui. Olá, Camila, obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir bastante no nosso tema. Primeiro, explica pra gente o que seria Ayurveda. Então, o Ayurveda, ele é um sistema de saúde, milenar que tem origem na Índia. Então, ele significa Ayurveda, ciência da vida. Então, é uma metodologia onde a gente tenta aumentar níveis de saúde através da prevenção, controlando o equilíbrio do nosso corpo com a natureza, com o ritmo da natureza. Ai, que legal. Juliana, para a gente começar, qual a relação dos alimentos com sono? Dormir mal engorda mesmo? Sim, dormir mal engorda, assim como estruturar o nosso estilo de vida, sem dúvida, impacta diretamente aí no nosso peso, no nosso controle da composição corporal. Então, quando a gente fala em sono e energia durante o dia, eles estão ligados. É como se a gente pensasse que o nosso corpo fosse uma teia de aranha. É impossível tirar um fiozinho da teia de aranha sem ela puxar todo o restante. Então, quando a gente pensa exercício, alimentação, sono, bons horários, a gente está falando dessa teia de aranha. Puxou um fiozinho, a gente desregula toda a cascata de hormônios que tem no nosso corpo, dessa forma atrapalhando aí o emagrecimento. A má qualidade do sono, eu tô perguntando por aqui, né? Usando aqui como exemplo. Pode fazer a gente querer comer mais doce? Porque eu sinto assim, se eu dormir mal, eu já acordo com a vontade de comer uma bolacha logo cedo com um cafezinho. Aí depois do almoço eu já quero comer um docinho. Sei lá, eu sinto que essa necessidade do doce, ela fica mais evidente. Isso ocorre mesmo, é verdade? Sim, sem dúvida. Porque o que acontece? No sono, a gente tem a reparação de todo o nosso sistema corporal. Não é à toa que a gente busca um sono reparador. E durante esse período de reparação, a gente controla dois hormônios, que são os nossos hormônios da saciedade e da fome. E por incrível que pareça, quando a gente dorme mal, a gente produz mais esse hormônio da fome. Por isso, essa vontade de comer mais. E aí, a gente entra numa outra questão. Se você come mais, porque você dormiu mal, tá cansada, o corpo pede mais energia, o que vai acontecer? Você vai buscar também alimentos que são fontes de energia rápida, normalmente carboidratos. Faz todo sentido. Exatamente. E aí vira aquela cascata, aquela bola de neve, onde a gente tá cansada, fica estressada, come e daqui a pouco tá com fome de novo. Às vezes você até consegue controlar um pouco mais as refeições no período da manhã. Então você controla o café da manhã, controla o almoço, mas chega à tarde, você quer ficar beliscando toda hora e à noite ainda comer algo muito energético. Por quê? Porque deu um efeito rebote. Você colocou muita energia rápida durante a tarde, mas à noite a energia tá baixa, você tá com excesso, acúmulo de estresse, e aí você vai comer aí algo ainda mais calórico. Não, isso é verdade porque quando passa o dia assim, quando chega a noite, eu não quero comer salada, eu não quero comer nada levinho. Geralmente eu quero comer macarrão. Exatamente. Não, é verdade. Ou pizza. Ou hambúrguer. Exato. Eu não sou muito do lanche, mas um macarrão, eu bato um pratão de macarrão tranquilamente, porque eu sinto vai me dar aquele conforto, vai me dar aquela coisa, eu quero comer um macarrão, assim, uma saladinha, nada disso me conforta. E é exatamente essa questão que entra o Ayurveda, por exemplo, né? O Ayurveda fala muito sobre se perceber, sobre autoconhecimento.
E dessa forma, pensa o seguinte: se você chega em casa estressada, cansada, desgastada emocionalmente, que é natural, vivemos uma vida moderna, né, com muito estresse e muitas influências do meio com a gente. Chega à noite, o que você busca? Uma comida que te conforta. Normalmente a salada, ela é fria, ela é impessoal, ela é muito leve. Ela não traz a sensação de abraço da comida, Verdade. de conforto. Então isso ainda aumenta essa necessidade da gente comer ainda mais coisas mais calóricas e acabar indo dormindo de barriga cheia, né? E acabar engordando por conta disso. E acaba que a gente também nem dorme bem, né? Porque bateu o pratão do Bateu- macarrão. Exato. Exatamente. Aquela sensação, né, de tô cheia a noite toda. É isso. Verdade. Então a gente precisa de entender que nada é só um prato de comida, né? Tudo é o contexto, tudo depende do momento que a gente está vivendo e nunca descontar as emoções, o estresse, a rotina de uma forma a agredir o nosso corpo. Porque comer pode ser confortar ou agredir. Tudo vai depender da forma como você tá. Então comer só porque tá com raiva, ou comer porque tá estressada, ou comer porque ficou revoltada que não conseguiu ter uma boa noite de sono, também não adianta. A gente tem que olhar para a causa, né? Então, trabalhar essa parte do estilo de vida, do sono de qualidade, dos alimentos que são bons para o nosso organismo. A gente tá falando dessa questão da noite, né, de comer. Qual tem horário ideal para comer à noite para não atrapalhar o sono? Tem algum tipo de alimento que a gente pode comer para ajudar a gente a dormir melhor? Sim, sem dúvida. A gente tem grupos alimentares e formas de preparar esse alimento que vão ajudar aí na qualidade do nosso sono. Hoje, a nutrição moderna fala muito sobre ciclo circadiano, que é o ritmo do nosso corpo. O Ayurveda fala isso há mais de 4.000 anos atrás, né? Sobre achar esse ponto de equilíbrio que nós temos com a natureza. E ele entende que a força digestiva, ele está em equilíbrio com a força do sol. Então, enquanto é dia, enquanto o sol está exposto, a gente digere bem. Então, se fosse parar para ver, o ideal seria que a gente fizesse as nossas refeições enquanto há dia. Então, das 6 da manhã até às 18 horas. Mas a gente também entende que a nossa vida nem sempre permite isso. Então, a gente consegue aí ajustar para você se alimentar até mais ou menos 19, 20 horas é um bom horário para a última refeição. Mas assim, se alimentar como? Porque a gente chega em casa já é 10 horas, 11 horas, como é que faz? Então, quando a gente fala de se alimentar, a gente está falando de refeições completas, né? Então, com fibra, carboidrato, proteínas, minerais. E se você já chega muito tarde em casa, o ideal é que você coloque refeições que são mais leves e mais fáceis de serem digeridas. Então, a gente estava falando, né, sobre comer alimentos muito ricos em gordura, pesados, muitas massas, tudo isso acaba atrapalhando a digestão, porque o seu corpo está ali tão focado em digerir, e aí ele vai dormir. Você acha que ele vai terminar de digerir para poder esperar para o sono vir? Não, você está cansada. Ele para a digestão, começa a produzir toxinas e não faz o trabalho dele de varredura, de detox mesmo, que ele deveria ser feito à noite. Isso vai atrapalhar bastante. Então, o que é ideal? Comer caldinhos, tomar chás, comer algo mais cremosinho, tipo um mingau, uma polentinha. Tudo isso são opções bem legais. Para quem já conseguiu fazer, às vezes, um lanche ou uma refeição mais completa por volta de 4 a 6 horas, por exemplo, da tarde, da noite, você ainda consegue colocar aí um leitinho temperado com especiarias. Então, sabe aquele leite queimado que a gente fazia antigamente? Então, Com bastante açúcar. Com bastante açúcar. Mas tudo nessa vida é adaptado, né? Então, a gente consegue adaptar, né? A gente pode usar um leite vegetal, por exemplo, que tem um sabor mais docinho, um leite de aveia, um leite de coco, que é delicioso, e colocar canela, cravo, cardamomo, noz moscada, que é ótimo para o sono e que, inclusive, ajuda muito na saúde da mulher. Mas assim, terminei de trabalhar, cheguei em casa, abri o armário, não tem muita coisa para escolher. O que a gente pode, o que é melhor escolher, o que a gente pode escolher para não atrapalhar essa questão do sono? Dar sempre prioridades a alimentos cozidos. Se possível, já triturar eles, né, ou amassar, deixar eles na textura mais pastosa, porque assim você já faz o trabalho do processo digestivo e facilita aí o corpo a absorver e a ter um esvaziamento gástrico, que a gente fala, mais fácil.
Entendi. Legal. Poderia ser uma omelete, então, uma coisinha assim? Poderia ser uma omelete, mas pensa o seguinte, como que você vai fazer esse omelete? Você vai encher de queijo, Ai, que presunto, delícia. milho e tudo mais? E coloca um tomatinho assim, só pra dizer que tem só uma... pra enfeitar, né? Só pra dar cor ao prato. Então, o omelete é super saudável, mas pra gente ver, né, que todo prato saudável, ele pode ser um pouco mais denso em Entendi. calorias e atrapalhar ou não. Agora, os ovinhos cozidos, não tem problema, o omelete batidinho com temperinho verde, também super ok. Você falou aí de alguns, né, do chazinho, a gente sabe que nem é todo tipo de chá. Além do chá e alguns tipos, que, né, o chá preto, esses chás, Mais termogênicos, né? isso. Uhum. Tem algum tipo de alimento que prejudica mais o sono? Assim, falando, né, de alimento mais, tipo arroz, feijão, Comida, né? comida. Isso. Então, no geral, alimentos que são muito ricos em gordura, muito ricos em que tem uma potência energética, ou aqueles alimentos que são muito ricos em fibra. Então, por exemplo, a carne vermelha, ela é muito fibrosa, por mais que ela seja uma carne magra, por exemplo. Então, ela não é tão indicada para o período noturno. Lembrando que, quando a gente está falando aqui de período noturno, a gente está falando comer depois das 20 horas. Você fazer uma refeição até 18, 19 horas, tranquilamente comer o alimento que você preferir, desde que você dê um tempo para fazer a digestão. Agora, por exemplo, excesso de guaraná em pó, muito chocolate, principalmente pensando em chocolate ao leite, que é riquíssimo em açúcar, vai te deixar muito enérgica, isso vai atrapalhar o seu sono, e alimentos que são muito ricos em gordura. Por quê? A gordura deixa a nossa digestão mais lenta. Então, se você pensar em pratos que tenham creme de leite, gratinados de modo geral, eles vão prejudicar, sim, o nosso sono. Bacana. E você falando sobre essa questão, né, dos chás, né? Tem o café, que é o grande vilão aí da história do sono, né? A gente sabe. Mas, assim, tem um horário certo pra gente para poder beber o café? Tem um horário que até esse certo horário não atrapalha o sono? Tadinho do café, é um alimento riquíssimo em antioxidantes, que faz Eu super adoro. bem para a saúde. Vamos lá, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado em onde posicionar ele. E por incrível que pareça, tem dois horários, duas janelas de horários que não são indicados bebidas ricas em cafeína, né? Não só o café. Então, por exemplo, o ideal é que você não faça o consumo de cafeína, de bebidas com cafeína, até 1 hora depois que você acorde. Então, acordar e já beber um cafezinho não é muito legal. Ah, é? Por quê? É mesmo? Porque quando você acorda, você ativa um hormônio, que é o que possibilita a gente acordar, que é o nosso hormônio do estresse, o cortisol. Então, ao Ih, o contrário... meu já tá assim, ó. Pois é, mas ao contrário do que muita gente pensa, o cortisol, ele é importante, né? Ele é o que deixa a gente atenta, ele é o que deixa a gente em alerta, traz é uma forma de sobrevivência que a gente tem. E é graças a ele que a gente abre os olhos todos os dias de manhã e acorda para a vida, ativa para a vida. Só que o que acontece? Ele precisa de dar um pico para que a gente acorde, mas depois ele tem que reduzir para que os outros hormônios façam efeito e a gente não fique estressado o dia inteiro. Então, o ideal é que você, logo ao acordar, dê um tempo e principalmente que você faça coisas que vão te deixar mais tranquilas. Então, por exemplo, você vai fazer aí o seu ritual matinal, que eu chamo. Então, você vai acordar, vai tomar um chazinho, vai se hidratar, vai às vezes fazer uma leitura, se você tem costume de fazer uma oração, e vai aí sim dar o start para a preparação do seu café da manhã. Então, nisso já dei uns 40 minutinhos, eu espero, e aí a gente vai começar, e aí você pode tomar o seu café com tranquilidade. Outro ponto essa janela do cortisol, ela começa a ser reduzida também por volta das 16 até as 18 horas. Então, a gente pede para evitar esses alimentos muito energéticos depois das 15. Seria o ideal. Nossa. Assim como começar a colocar alimentos mais calmantes a partir daí. A gente tem costume de só tomar um chazinho de camomila na hora que tá indo dormir. Ah, verdade. Eu tenho que começar a tomar o chazinho de camomila, o chá
meio-dia. Por Pra eu me acalmar. pra fazer efeito até É lá. mais ou menos isso. Por quê? Porque o nosso corpo ele não absorve tudo na hora. Ele precisa de entender que existe um contexto ali. Então, a gente coloca aí por volta das 16, 17 horas os chazinhos calmantes e a gente coloca a cafeína aí até 15, 16 horas. Nossa, mas é muito cedo. O É. brasileiro tem costume de beber o café ali no lanchinho da tarde, lá para as Mas 4, 5 O horas. lanchinho da tarde, na verdade, deveria ser até às 15, né? Se a gente fosse parar para ver. Mas eu vejo muito a questão do costume de e não necessidade. É Tá? verdade. A gente tem uma questão cultural ligada ao café. Agora, por exemplo, a gente precisa de entender quem são as pessoas que estão tomando esse café. Tem muita gente que está tão habituada a tomar essas bebidas cafeinadas que não tem um impacto tão intenso. Mas a gente pede para poder não deixar para tomar, por exemplo, às 18 horas. Por quê? Lembra daquele ciclo da natureza e o equilíbrio que ele tem no nosso organismo? Uhum. Às 18, o sol está se pondo. Então, a nossa digestão ela também diminui e a nossa energia também está diminuindo. Então, o ideal é que ali a gente comece a preparar o nosso corpo para um sono de qualidade. E esse sono de qualidade, ele não é um clique, né? Ele é um processo, assim como tudo na nossa vida. Então, o ideal é que a gente vá tirando aí esse café aos poucos. Mas, por exemplo, Juliana, eu sou uma pessoa que toma café o dia inteiro até 8 horas da noite. Eu quase. O que eu vou fazer? Mas aí você tem insônia. Mas eu tenho insônia. Agora, Por isso. né? Então, justificado. Justificado, tá descobrimos a explicado. causa. Pronto. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse desmame aos poucos. Então, se você toma 10 xícaras de café no dia, você vai passar a diminuir 1 xícara por semana. E aí, você vai tirando nos intervalos, para que você não sinta o impacto tão grande. Mas eu tenho necessidade de tomar alguma coisa. Começa a trocar por um chazinho, um chá de fruta que já tem um saborzinho adocicado, ou um chá mais calmante que você possa ter acesso e revezar com o consumo do café para ele não ter tanto impacto, ou utilizar um café descafeinado, que você vai ter aquela questão do consumo do café, você sabe que você vai tomando café, mas o volume de cafeína é bem pequeno, então não vai agredir tanto o seu sono. Enganar o cérebro. Na verdade, não é enganar, né? Porque ele sabe exatamente o que ele absorve ou não. Eu falo que é um costume em relação aos nossos hábitos. O hábito, ele é construído. Assim como a gente tem um hábito de colocar atividade física, o hábito de colocar salada no prato, o hábito de trocar, às vezes, um refrigerante, por exemplo, por um suco ou uma água com gás. Tudo isso é um processo que a gente constrói. Não adianta a gente achar que a gente vai mudar tudo da água para o vinho. Isso vai gerar ainda mais estresse e vai prejudicar ainda mais o sono. Então, o que a gente precisa fazer é tentar ajustar o contexto de uma forma que a gente consiga seguir sem surtar, né? Porque também não adianta, né? A gente viver... eu sempre falo que a teoria ela é muito diferente da prática. Então, não adianta a gente falar, o ideal é só tomar 2 xícaras de café por dia. Se você toma 10, gente, isso vai ser muito difícil. Então, começa com 9, você já vai estar muito melhor do que com 10. Se você conseguir ficar com 5 por dia, pensa, já fez o dobro do que você poderia não ter feito nada, né? Então, a gente tem que pensar nesse contexto e valorizar os pequenos passos que a gente pode ter. Você falou sobre, pode substituir pelo leite quentinho, por exemplo? Você falou dos chás, mas pode substituir por outras coisas? Pensando em relação a uma troca saudável, sim. Mas pensando no processo de emagrecimento, não seria o ideal. Porque chás, café e água são as únicas bebidas não calóricas que a gente tem. Se não colocar açúcar no café, também tem isso. Eu estou entendendo. Estamos falando do café puro. Café puro. Né? Afinal Mas de não contas, tem caloria, eu não sabia que o não café tem caloria. No não jejum intermitente é permitido o café, né? Exato. Sem açúcar. Sem açúcar. Porque a gente tem 2 tipos de jejum, a gente chama de metabólico e fisiológico. O metabólico é o que permite algumas coisas que não são suficientes para ativar o nosso hormônio da insulina. E o jejum, esse é o jejum fisiológico. O jejum metabólico, a gente já consegue aí tirar completamente. Aproveitando que a gente falou sobre café, a gente sabe que ele pode piorar os sintomas de quem tem refluxo e acabar atrapalhando ainda mais no sono.
É por isso que a doutora Renata Lugão, que é gastro, mandou um vídeo pra gente para poder falar sobre o assunto e dar algumas dicas. Olá, como vão todos? Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre doença do refluxo e quanto ela pode alterar a qualidade de sono de um paciente. Na posição supina, ou seja, na posição de deitado, o que está dentro do estômago volta mais frequentemente para dentro do esôfago. Isso pode, inclusive, afetar a qualidade de sono. Isso pode desencadear despertares noturnos. Só o tratamento medicamentoso nem sempre surte efeitos. E, às vezes, só a mudança de estilo de vida já provoca uma melhora substancial no paciente, nos sintomas do paciente. Alimentos como café, chocolate, alimentos muito cítricos, como laranja, limão, acerola, abacaxi, hortelã, menta, alimentos picantes do tipo pimenta e seus derivados, ketchup, maionese, alimentos muito indigestos como feijoada, carnes vermelhas com muita gordura. Esses alimentos, eles retardam o esvaziamento gástrico e promovem o aumento do relaxamento do esfíncter, piorando os sintomas de refluxo. E ainda, álcool e cigarro, eles pioram muito os sintomas de refluxo. Além disso, existem algumas medidas, como fracionar as refeições, tentar comer a cada 3, 4 horas, e a última refeição ser uma refeição longe do horário de deitar, do horário de dormir, para que o estômago esteja mais vazio e esses episódios de refluxo diminuam. Existem também, a gente insiste muito na prática de atividade física por liberação de endorfina, para perda de peso e para melhora das qualidades dos sintomas de refluxo. Então, Juliana, as dietas restritivas, a gente sabe que low carb, né, que as pessoas acabam cortando muitas coisas da alimentação. Isso também pode prejudicar o sono de alguma forma? Sem dúvida. A gente entende que, por exemplo, low carb, cetogênica, detox, inúmeras outras estratégias alimentares, elas são colocadas em prática de modo errado, né? Então, elas existem para estimular o nosso corpo, para dar aquele gás num período de platô e, assim, acelerar aí o objetivo que o paciente tenha. Porém, muita gente não usa como estratégia, ou seja, que tem um começo, meio e fim. Geralmente as pessoas vão cada vez mais se restringindo ou fazem sem orientação. Isso tudo faz aumentar o nosso hormônio já conhecido, hormônio do estresse, o cortisol. Qual é a grande questão do cortisol? Ele atua inversamente a um hormônio muito importante para o processo de emagrecimento, que é a testosterona. Então, quanto maior o cortisol, menor a testosterona. Ah, mas e aí? Qual o impacto disso? A testosterona ajuda a gente a ter um metabolismo mais acelerado, ajuda a gente a construir mais massa muscular e, por consequência, a acumular menos gordura. Quando a gente está com esses hormônios alinhados, é muito difícil a gente ganhar peso e perder peso com muita facilidade. A gente tem um controle maior, uma manutenção maior dos nossos resultados, que é o que a maioria das pessoas busca. Só que o que acontece? Elas geralmente querem cada vez mais cortar mais alimentos, né? Achando que uma dieta com pouquíssima caloria, passar fome resolveria. Por consequência, dormem muito mal e afetam, inclusive, a tireoide. A tireoide, todo mundo sabe que afeta diretamente o peso, né? Podendo perder muito peso, né? Pelo hipertireoidismo, mas principalmente ganhar muito peso com o hipotireoidismo. A tireoide é como se fosse o nosso dosador de metabolismo. Então, se ela funciona bem, ele vai funcionar corretamente, vai trabalhar da forma adequada. Se ela não funciona bem, ele fica mais lento. E nas mulheres eu acho que esse efeito seria maior, não? Dessa questão das dietas restritivas, porque o nosso nível de testosterona é menor do que dos homens, né? Então, em nós, esse impacto é maior, né? Exatamente. Então, por isso que a gente precisa de se cuidar tanto, né? Cuidar desse processo. E, normalmente, a gente acaba que a mulher tem muito dessa característica, né, de se deixar um pouco, deixar o seu autocuidado em prol do outro, né, esse instinto materno é muito presente na maioria das mulheres, então existe uma tendência a você querer fazer tudo pelo outro e se deixando, então você come qualquer coisa, você dorme a hora que dá, né, e tudo isso acaba impactando muito nesses níveis de testosterona. E para finalizar,
Fala pra gente, Ju, quais que seriam os alimentos aí para ajudar no sono, né? Aquela dificuldade. E no emagrecimento também. O maracujá, ele faz mesmo efeito? Sim, faz efeito. No geral, alimentos que são calmantes ajudam muito nesse processo. Mas, por incrível que pareça, aveia é ótimo para o sono. A gente colocar alimentos ricos em triptofano. Então, por exemplo, o chocolate 70% lá para as 4 horas da tarde, junto com um chazinho. Quanto de chocolate? Porque, né, não é uma barra, né? A gente tem que pensar que tudo isso é muito individual, mas aquela barrinha pequena de 30, 35 gramas é uma boa pra gente estar colocando, dá pra passar bastante a vontade de comer doce. A gente tem algumas frutas que são muito legais, então uva, kiwi, abacaxi, banana, são ótimas de verdade para estimular esse sono de qualidade. Nozes também é um alimento riquíssimo aí que ajuda nessa construção da melatonina, que é o nosso hormônio do sono. E tâmaras, que são ótimas também e ainda passa vontade de comer um docinho. Juliana, queria muito te agradecer pela sua presença aqui. A gente aprendeu muito hoje sobre alimentação, sobre o sono. Espero que você tenha gostado também. Amei! Eu que agradeço o convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi um prazer te receber. Um prazer foi meu. Obrigada. Estamos chegando ao fim da nossa série especial sobre o sono. Esperamos que todo o conteúdo ajude vocês de alguma forma. E assim como nós, que você tenha aprendido muito sobre o sono. Se quiser rever todo o conteúdo, ele está disponível no site do Tribuna Online, no canal do YouTube e também nos principais tocadores de áudio.